Então, queridos, vamos dar continuidade ao nosso seminário sobre os sentimentos que curam, saindo um pouco daquele modelo de conversa que a gente vem adotando para uma proposta de mais estudo, de ampliação de conhecimentos, que é sempre bom, né? Então, pegando o ganchinho da última vez, nós falamos sobre a oração da serenidade, para que a gente possa ter essa ideia mais consolidada de que aquilo que eu preciso de coragem para mudar são os meus sentimentos, as minhas situações internas. E aquilo que eu preciso de serenidade para aceitar é, por exemplo, o funcionamento do outro, as situações de relacionamento, em que eu preciso aceitar que aquela pessoa, que aquela situação ainda está nesse ou naquele processo, né? Então, pegando daí, né, os sentimentos criam realidade. A gente está trazendo uma afirmação do professor Nuno Cobra, que é um autor que nos traz bastante contribuição, principalmente nos cuidados com o corpo, e ele diz assim: é preciso estar mais alerta para fazer o cérebro trabalhar a nosso favor, sabendo que raramente nosso estado mental reflete a chamada realidade, mas sim a realidade que criamos a partir das nossas emoções. Por isso somos o nosso único inimigo. Ele é bem radical, né? Ele é bem taxativo. E eu grifei ali a palavra alerta, porque todo o nosso esforço dentro da metodologia de autocura é acordar no meio do processo, né? Acordar no meio da situação de sofrimento, conseguir estar alerta, conseguir estar atento ao que está se passando. Então, o meu cérebro vai produzir substâncias, motivado pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos. Que substâncias vão ser essas? Substâncias favoráveis à saúde ou substâncias favoráveis ou mantenedoras da doença? Vai depender do que eu vou estar pensando e sentindo. Então, o que eu penso e sinto é uma resposta à realidade, mas também é uma realidade que eu mesmo crio, porque a nossa visão de realidade vai ser sempre a visão de uma pequena fração de todo o universo de coisas, toda a amplitude de coisas que estão acontecendo, das quais eu vou lá e penso aquelas que se relacionam com o meu meio interno, né? Também o Nuno Cobra falando, né, como eu disse, ele é bem radical. Se esse cérebro burro pode somatizar o que não existe, também pode curar o que existe. Aliás, o que seria o milagre, a cura, se não essa absurda força capaz de fazer com que o cérebro humano produza substâncias que levam à cura de certas doenças por mecanismos ainda desconhecidos? Então, o Nuno Cobra, na condição de preparador físico, ele tem uma experiência muito grande de propiciar, de auxiliar pessoas a realizarem feitos considerados milagrosos. Não só no campo da cura, mas também de efeitos esportivos. Ele foi preparador físico do Ayrton Senna, de uma nadadora que atravessou o Canal da Mancha, de um senhor de mais de 50 anos que nunca tinha jogado tênis a vencer campeonatos de tênis. Então, nessa experiência do Nuno Cobra com situações aparentemente improváveis ou impossíveis até, ele adquiriu esse know-how, esse conhecimento de que o espírito, o pensamento, o ser humano integral pode fazer com que o cérebro produza substâncias, trabalhe de forma favorável à cura por mecanismos ainda desconhecidos. A ciência ainda não alcançou na sua plenitude essa verdade, mas é uma coisa que se pode constatar da observação dos fatos. A tristeza e a alegria, a gente traz aí uma afirmação de Joana de Ângeles e de Deepak Chopra, que também é um médico indiano, radicado nos Estados Unidos, tem o clássico A Cura Quântica, e tem todo um trabalho voltado para a educação do espírito com vistas à saúde. É um autor que a gente consulta bastante também. Então, Joana de Ângeles nos diz:
a perda do humor torna a criatura carrancuda, artificial, gerando emoções perturbadoras. E o Deepak Chopra nos fala, a saúde não é apenas a ausência de doença, é uma alegria interior que deveria estar conosco o tempo todo, um estado de bem-estar positivo. Então, a perda do humor, ela acontece de maneira quase que imperceptível, muitas vezes. Então, qualquer frustração, qualquer situação que eu não percebo como agradável, interessante, me provoca um acesso de mau humor, uma irritação. A nossa postura física toda vai ser construída, esculpida por esse mau humor, por essa indisposição. É claro que o nosso cérebro vai produzir substâncias, porque ele não sabe distinguir, por isso que o Nuno Cobra fala que o cérebro é burro. O cérebro não sabe distinguir se aquilo que está gerando toda aquela tempestade interna é um acontecimento grave ou é simplesmente o fato de você ter ido pegar uma garrafa d'água na geladeira e encontrar a garrafa vazia. Dependendo de como você vivencia aquela coisa que você não queria vivenciar, o cérebro pode detonar todo um funcionamento extremamente desequilibrado, às vezes por uma razão sem muita expressividade. O cérebro não sabe distinguir. Por isso que o Nuno Cobra diz que ele é burro, né? Então, o mau humor constante por qualquer coisa acaba se tornando um estado permanente, ou pelo menos muito duradouro, duradouro o suficiente para adoecer o indivíduo. E o Deepak Chopra fala desse estado de alegria interior. Como é que a gente vai estender essa alegria interior, a vivência dessa alegria interior no nosso dia a dia? A gente pode dar 2 parâmetros aqui, né? Reclamação e gratidão. Quanto mais gratidão, mais alegria interior. Quanto mais reclamação, menos alegria interior. E eu tenho motivos para gratidão no meu dia a dia. A natureza derrama sobre nós dias belíssimos, céus estrelados, flores coloridas, passarinhos que cantam, cachorrinho que brinca, que abana o rabo, me causa uma alegria. Então, eu preciso agradecer por isso, não é? O nosso corpo tem deficiências que nos incomodam, que nos chamam a atenção, mas tem muitas competências que a gente não valoriza. Então, uma pessoa que não tem asma, que não tem bronquite, que não tem efizema, ela respira livremente, mas ela não se apercebe do quanto isso é maravilhoso, né, a ponto de você agradecer quando você pode respirar livremente, quando o seu coração está bombeando sangue com competência e você tem disposição para subir escada, descer escada, quando você tem pernas saudáveis que podem andar para lá e para cá, levar você para aqui e para ali, quando você desfruta do olfato, da visão, do paladar, do tato, que pode te dar tantas experiências prazerosas. Então, a alegria interior, ela precisa ir ocupando os espaços, ela precisa ir tomando conta da nossa vivência diária, para que na vigência de uma situação mais grave, mais triste, mais comprometedora, a gente tenha uma reserva de saúde para equilibrar a situação. O Deepak Chopra destaca o efeito da tristeza sobre o sistema imunológico. Ele diz assim: o sistema imunológico é, ao mesmo tempo, infinitamente belo e terrivelmente vulnerável. O sistema imunológico conhece todos os nossos segredos, todas as nossas tristezas. Ele sabe por que uma mãe que perdeu um filho pode morrer de tristeza, porque o sistema imunológico morreu de tristeza primeiro. Então, essa afirmação de Deepak Chopra é uma coisa que a gente
já teve a oportunidade de ver na prática, e eu trouxe ali a imagem, né? Aquela bolinha amarela ali, é uma célula do nosso equipamento imunológico, é um macrófago, e vocês estão vendo que ele tem umas perninhas, né? Então, ele está se aproximando de uma colônia de bactérias, então ele vai estendendo aquelas perninhas para capturar e destruir aquelas bactérias. Ele faz a mesma coisa com células defeituosas. Então, quando a pessoa está tomada pela tristeza, o sistema imunológico registra essa tristeza, essa desistência, essa desesperança da vida, e isso faz com que se reduzam muito essas nossas células, essas nossas possibilidades de defesa, e aí isso favorece o contágio por infecções graves, muitas vezes, porque não encontram resistência do organismo, ou então o desenvolvimento de tumores, porque as células com defeito elas vão se desenvolvendo sem serem percebidas e destruídas. Agitação e repouso, né? A gente costuma polarizar, ou a gente fica muito parado, está sempre cansado, está sempre desmotivado, está sempre achando muito difícil fazer qualquer movimento, ou a gente está numa agitação danada que não tem tempo para coisa nenhuma, e como a gente já aprendeu com o budismo, né, a saúde, o bem-estar, o equilíbrio está no meio, a gente tem que equilibrar essas duas forças. E é também do professor Nuno Cobra essa afirmação interessante, né? Vou ter uma imagem ali, engraçadinha ali, da Mona Lisa. Temos que buscar o estímulo, mas também o repouso. Então, o estímulo para quem é? O estímulo é para quem está desanimado, parado, não encontra vontade de fazer nada. E o repouso para quem é? Para quem está nessa correria. Então, o trabalho, mas também o descanso. O coração pode contrair 3.500.000 vezes, mas relaxará outros 3.500.000 vezes. Então, ele traz ali a analogia com o trabalho cardíaco, que é contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre atividade e repouso. Meditação. É de insuspeitável significação positiva, o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que se consegue por meio do treinamento, pela meditação, pela oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. São afirmações de Joana de Ângeles, tá? Do livro Plenitude. A antiga sabedoria budista estabeleceu um sistema de meditação pelo qual a saúde se instala e o sofrimento desaparece. São muitas as técnicas, as propostas para a meditação, podemos seguir uma dessas, mas podemos desenvolver a nossa própria possibilidade de aquietar o corpo, aquietar a mente, podemos usar a música, a respiração vai ser sempre a porta de entrada para dentro, para esse contato interno, quando a gente se concentra no ar que entra, no ar que sai, e vamos comandando um relaxamento da nossa musculatura, percebendo os pontos de tensão, e vamos deixando passar as preocupações pela nossa mente, sem reter nenhuma, deixando elas irem embora, criando um estado de repouso espiritual, mental e físico, cujas consequências já são facilmente verificáveis. Só para finalizar essa conversa sobre meditação, nesses momentos de silêncio, você entra em contato com a sua fonte de percepção pura, podendo perceber, inclusive, soluções para a sua angústia. E se você conseguir penetrar a máscara da doença e entrar em contato com o seu eu interior, mesmo que apenas alguns minutos por dia, você dará um tremendo passo em direção à cura. Talvez a gente volte a esse slide, porque penetrar a máscara da doença é uma imagem, é uma afirmação que merece, né, da gente um olhar mais atento. Então, fica para a próxima. Obrigado, queridos, e até lá.